realmente facilita o estudo, né? Um livro só, porque fica na sequência, né? Fica mais fácil. Mas vamos lá. Pode? Pode sim. Caminho, Verdade e Vida. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está em João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção, falta, pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Essa página é tão linda, porque ele nos leva a pensar, né, da seguinte forma: se o irmão ainda não está ainda na sua elevação, na sua compreensão de seguir a Jesus, né, o que importa para a gente, né? Por que a gente tem que ficar analisando, julgando? O que importa? Nós que devemos segui-lo e continuarmos a caminhar. Porque aí Emmanuel vai falando, né? Vai chegar um tempo que todos nós seguiremos ele. Que ele já tinha prometido que não ia perder nenhuma das suas ovelhas. Então, esse irmão que ainda está no caminho contrário, ele daqui a pouco ele vai estar seguindo também. Então, ele vai nos chamando a atenção sobre essa questão. Não importa, deixa o irmão na sua ainda compreensão de ainda não entender, né, os ensinamentos do Cristo, e a gente continua aí fazendo o trabalho. Aí a gente lembra até Paulo, né, quando a noiva vem em espírito falar com ele, né, quando ele estava naquelas dúvidas, para amar e seguir. Então, só isso, aí você completa. Não, mas é isso mesmo que você falou. Existe um grau maior de dificuldade aqui, que a Mano está destacando para a gente no começo, porque ele está falando justamente nas comunidades de trabalho cristão, né? Então, o que ele está querendo dizer? Né? Emmanuel está deixando bem claro, e Jesus deixou isso bem claro. Olha,
não existe dois seres humanos iguais, né? Não existe dois espíritos iguais. Inclusive, cada um pode estar num estágio evolutivo diferente. E é Eu todo. não tô ouvindo vocês, não. Ah, eu devo Tô- estar no coisa aqui. Conseguiu ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo, Lúcia? Botei em dados para ouvir, senão fiquei sem luz, tá tudo escuro aqui. Ah, faltou luz, caramba. Faltou luz, tá tudo escuro, tá um breu. Aí botei dados para ouvir vocês. Tá ok, então. Que bom que você retornou. Tá ok. Então vamos lá. Aí o que acontece? Qual é o gargalo dessa história toda? É que, por exemplo, o que ele está querendo dizer? Por vezes as pessoas falam de forma diferente, tratam de forma diferente. Então tem pessoas que, para falar do Cristo, fala até manso. Fala assim, sabe? Quase que sussurrando, quase que cantando uma música. Aí quando vai falar de alguma coisa, da atividade, do trabalho em si cristão, às vezes a pessoa fica mais zangada. A pessoa acredita que tem que funcionar de um jeito, o outro acredita que tem que funcionar de outro. Tudo que tem a ver com trabalho de cooperação entre todos os irmãos, existe um problema muito grande. Cada um, na sua preocupação de querer que toda a tarefa seja muito bem executada, o que é natural, justo e nobre, por vezes se perde em relação aos sentimentos de manter a paz e a harmonia. Né? Existe uma forma de como executar o trabalho. E Jesus nos convida a executar a forma que ele está exemplificando, deu exemplo para todos nós. Só que a página ele ainda é um pouco mais complexa. Né? Ele comenta um detalhe muito estranho. E ele diz bem claro que o Cristo, por vezes, colocou a pessoa numa situação adversa. Né? Ele comenta exatamente isso. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Ninguém foi convocado para obrigação diferente. Todo mundo tem que executar com perfeição e sinceridade, né? Usar todo o seu coração, toda a sua alma, né? Num processo de amor, de doação legítimo em todas as atividades que nós estamos executando. Só que ele chega aqui embaixo e comenta o seguinte: como é que a gente pode penetrar e compreender a causa daquele irmão ou daquela irmã estar numa situação adversa, numa situação diferente? Estaremos com essa elevada condição de perceber isso, de analisar todos os ângulos possíveis? Nós não temos, né? Então, talvez o que pareça queda ou defecção ou falta pode constituir novas resoluções de Jesus. Então, tem pessoas que falam assim: pô, cadê fulana? Pô, fulano tá faltando. Caramba, cadê a pessoa aqui? Aí daqui a pouco a pessoa, o grupo, né, começa a falar um com o outro. E eu acho que fulano está se afastando, só vem de vez em quando. Que absurdo. Mal sabe o grupo que, por vezes, esse espírito recebeu uma nova resolução do Cristo. Você vai ajudar aquela vizinha, você vai cuidar de Beltrano. Aquela criancinha lá, filha da sua prima, você vai receber em casa, ela tá com problema. Você vai dizer que pode sim ficar toda tarde com ela, para poder a menina ir trabalhar. Você vai se esfolar por ela, em nome do Cristo. Tudo que nós fazemos aqui é em nome do Cristo. Então a pessoa se sente realmente voltada para esse foco e começa. Mas aí o grupo começa a falar mal daquela pessoa. Pô, como aquela pessoa pode faltar? Isso aqui é a coisa mais importante que tem na face da Terra. É muito legal como a gente cria as estruturas incontestáveis, né? Na nossa mente. Mas às vezes não é assim. Às vezes quem criou uma nova resolução para aquele espírito, para aquele destino, foi o próprio Cristo. Relativamente à redenção do amigo. Né? Às vezes, com um processo de redenção, a pessoa tem que se afastar de um certo convívio fraterno, ali naquele cadinho da convivência de um certo espaço religioso. Acontece. Que parece agora distante. Né? E o irmão parece que está até um pouco distante. Então, aí é uma parte estranha, né, que a gente não entende. É por isso que eu vou ter o versículo lá para poder captar essa frase. De repente, Emmanuel para e dá uma plá, muda a chave e fala: o bom pastor permanece vigilante. Parece uma frase desconexa do que tudo tá para cima, né? Se fosse aula de redação,
Emmanuel ia perder os pontos aqui. Como é que você conecta um parágrafo com o outro? Lembra que já fez aula de redação, aula de escrita? As pessoas exigem isso. Você não pode ficar truncando frases, porque isso aqui não é música, não é rap, não é nada. Mas existe um motivo. Existe um motivo pelo qual o Emmanuel colocou essa frase. Aí ele deixa claro: o bom pastor permanece vigilante. O que está querendo dizer com isso? O Cristo está consciente sobre o andamento da lei de progresso em relação a todas as consciências continuamente. Não existe fora do Cristo. Ah, mas eu fiquei revoltada, fiquei zangadinho, fiquei fora do Cristo. Não, não ficou. Fica tranquilo, não ficou. Ah, mas eu tô passando por um problema, não tô aceitando muito bem um problema, não. Eu tô meio revoltada. E aí, por isso, eu tô fora do Cristo. Não, não, não tá, não. O Cristo é o bom pastor, né? Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Não é qualquer um que pode prometer uma coisa assim, né? Nenhum espírito ligado a essa estação, a esse conjunto de estações de evolução ao qual ele está responsável, nenhum se perderá. Todos vão evoluir para Deus. Todos, sem exceção. Não é qualquer um que fala isso, não. Isso é nível de Cristo mesmo. E ele comenta: convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Porque senão a gente fica assim, né? Eu já vi pessoas falando isso, né? Inclusive tem até uma piada, não é muito bem uma piada, mas é uma situação icônica, onde uma senhora foi falar com o Chico Xavier. Chico, olha só, Chico, minha vida tá tão difícil. Por quê, minha filha? O que que houve? Chico sempre muito carinhoso, solícito. E a pessoa falou: não, porque, olha, meu marido é maravilhoso, ele é bondoso, ele faz isso, ele faz aquilo. Saiu rasgando o marido de elogio pro marido. Só que ele não quer saber do espiritismo. Ele não quer saber de religião. Ele não quer fazer isso. Aí ele pega e fala para a irmã: mas minha irmã, então quem precisa? Então ele não precisa da religião. Ele não precisa, então, desse processo. Quem precisa somos nós. Você, eu. Ele já avançou pelo que você está falando. Já avançou muito. Somos nós que estamos para trás. E por vezes a gente fica nessa, né, sem perceber que, por vezes, algumas pessoas imaginam assim: não, fulano só pode, né, só vai ser maravilhoso se fulano tiver comigo naquela instituição religiosa. Se fulano não tiver, mas quem disse que aquele espírito não tem outros deveres para atender, outros grupos para conviver, outras situações, outros padrões de destino que por vezes vai deslocar a presença um do outro. Né? Uma coisa é não fornecermos acesso a todos ao Consolador Prometido. O Consolador Prometido é para todos no planeta. Mas às vezes o destino, né, costura para cá, costura para lá e as pessoas se afastam. É totalmente natural. A gente não pode imaginar que com isso, nossa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, começa a fazer um julgamento negativo. Não é esse o objetivo, né? Não faz nem sentido. Então temos que entender que sim, Jesus é o bom pastor. E ele cuida em detalhes dos nossos destinos. Só que a gente não acredita 100%. Né? Então, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Então, por vezes, um tem um tipo de obrigação, outro tem outro tipo de obrigação. Não adianta a gente querer analisar, julgar, ponderar se a outra obrigação do outro está sendo bem cumprida. Se a gente não cumpriu a nossa. Vamos cumprir a nossa com muito amor, com muito carinho e, acima de tudo, fazer por amor e, quando for possível, ajudar a estimular, a dar amparo, nunca queixume, nunca palavras que vão desencorajar aos trabalhos, a tudo, né? Todos possuem capacidade e possuem obrigações alocadas para todo tipo de atividade. Aqui foi atribuída. Então ele continua: nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos, mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Né? Aí eu queria só pedir gentileza a vocês, porque esse versículo
ele ganha uma dimensão diferente quando a gente lê um pouquinho os versículos antes. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler, né, esse trechinho aqui antes. Tá vendo que ele é do capítulo 21, versículo 22. Então eu peguei aqui e destaquei, ó, Evangelho de João, capítulo 21, aqui, desculpa, item, isso mesmo, 12 a 25. Capítulo 21 vai até o 25. O trecho é bem rápido, vamos lá. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Isso foi depois da ressurreição, né? Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Perguntou a Simão Pedro. Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Então Jesus pega e diz para ele, disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. E aqui no sentido de apacentar é de guiar, instruir, nutrir, de valores de amor, de sabedoria. Ele continua. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, pastoreia, ou seja, orienta, dirige, guia as minhas ovelhas. Lógico que ele está falando no sentido espiritual, né? Da humanidade. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Né? Vai guiar, vai instruir, vai nutrir. Em verdade, te digo que, Jesus comentando, né? Jesus falando, quando eras mais moço, te cingias, ou seja, você se restringia a ti mesmo. Ou seja, ele só fazia tudo por ele mesmo. E andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, te restringirá, né? E te levará para onde tu não queres. Então, Jesus já estava meio que passando detalhes do que seria o futuro. Tanto é pelo comentário de João, João entendeu. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou-lhe, segue-me. E Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. O mesmo que na ceia se recostara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o que te trai? Ora, vendo Pedro a este, perguntou-lhe a Jesus, Senhor, e deste, que será? Pedro perguntando, querendo saber o que vai... Afinal, qual é a tarefa desse outro, né? desse outro amigo? Aí vem o icônico... o versículo de hoje, né? Respondeu-lhe Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma,
creio que nem ainda no mundo inteiro caberia os livros que se escrevessem. Então é lógico que João, né, escreveu as partes mais marcantes, né, detalhou as explicações mais marcantes e deixou claro, em que ele estava deixando claro e deixando bem delineado que João Evangelista ia ficar até tarde no mundo, que não tinha a mesma missão que Pedro. Ele estava subdividindo e separando as tarefas. Pedro, você vai cuidar do rebanho, como eu estou te solicitando. Então é claro que quando ele estava falando no sentido de apacenta, né? Você vai guiar, você vai instruir, você vai nutrir com as suas experiências que você teve ao longo desse tempo. Você vai ser uma referência espiritual para os outros irmãos desse projeto iniciado. Ele entendeu. O Pedro entendeu essa questão. Mas mesmo entendendo a tarefa, ele tem certeza que não foi com má intenção, mas com certeza ele ficou curioso quais outros participantes iriam participar com ele na tarefa. Né? E a gente sabe que a situação ficou feia. Né? Quem leu o livro Paulo e Estevão sabe que a situação ficou muito feia. Né? Basicamente ficou Simão Pedro, Tiago, e depois é que apareceu Paulo. Então, dos 12 discípulos, todos se dispersaram para regiões distintas e com objetivos separados. Né? Jesus passou objetivos separados para cada um deles. Os que realmente quiseram, né, engrenar nessas tarefas. No caso de Pedro, Simão Pedro, a tarefa era mais complexa. Ele ia ter que ajudar a apacentar as ovelhas do Cristo. Olha, você vai guiar, você vai instruir, você vai nutrir de amor. Você vai pegar o amor que foi ministrado para vocês e você vai ministrar igualmente para esses novos integrantes que vão surgir. E é assim que vai ocorrer a expansão da Boa Nova no mundo, de coração a coração. Então, é muito bela essa passagem, né, como um todo, porque aí faz sentido porque que Emmanuel chega aqui para a gente e fala assim, o bom pastor permanece vigilante. Ou seja, todos estão em tarefas necessárias, mas puxa vida, eu estou com essa tarefa, eu estou com essa condição, mas é a tarefa que lhe foi confiada pelo Cristo. O Cristo basicamente falou, pode fazer isso por mim? Você faria isso por mim? Você aceita fazer isso por mim? Se eu estivesse pessoalmente pedindo, duvido que alguém fosse negar alguma coisa. Né? Todo mundo muda de ideia, sim, senhor, com certeza. Só apontar o flanco, apontar a direção que eu pulo. Então, o Cristo, ele já está fazendo isso. Mas só que ele quer ver uma predisposição natural. Que nós estejamos naturalmente predispostos a segui-lo. Em amor e verdade e sabedoria. Em que sentido? Estarmos sempre predispostos a nos doarmos da melhor forma, do nosso melhor potencial, da nossa parte, nossa seiva mais nobre para amparar toda e qualquer tarefa que nos surge. Então, por isso que fica estranho, né? Emmanuel vem traçando o texto, de repente, do nada, o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai nos confiou, nenhuma se perderá. Mas é por isso, devido ao contexto, né, do Evangelho de João. A gente pega do item 12 para frente, ele está narrando que naquele momento, na verdade, foi pós a ressurreição. E Jesus estava passando instruções detalhadas. E claro que ele estava falando, Pedro, tu me amas, no sentido de fazer ele despertar em comparação, em contraste com o que aconteceu antes, né? Anteriormente, antes da crucificação. Porque o Cristo fez a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Sim, sim. Pedro, tu me amas? Por ti darei a minha vida. Aí ele retorna, né? Lógico que depois ele apareceu para Pedro, né? Não, Pedro, calma, não fica assim, né? Não fica zangado, não fica revoltado, porque lógico que
Pedro deve ter ficado arrasado, né? Porque ele não defendeu ali ao máximo. E ele sabia do mundo íntimo de Pedro, sabia que ele não ia fazer isso, né? Defender ali, tentar defender o Cristo na hora da prisão. Então ele vai e nega o Cristo 3 vezes. E aí Jesus faz as mesmas 3 perguntas para ele. Para quê? E agora? Você entendeu? Não tem morte, não tem esse negócio de corpo físico. É a sua sede, a sede da sua alma que você vai ficar aí para sempre. Não existe isso. O corpo físico vai morrer, você vai prosseguir, a vida prossegue. Então, quando Cristo volta e explica tudo isso para ele, tudo ganha dimensões diferentes. Ele passou a não mais temer esses sacrifícios. Tanto é que ele foi levado a ser crucificado. Ele foi condenado a ser crucificado. Lá na Itália, em Roma, né? Onde ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, é intrigante, né? Porque Jesus sabia como despertar o mundo íntimo dele. Para quê? Para apacentar as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, né? Os meus cordeirinhos. Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele falou isso 3 vezes. Ele falou isso 3 vezes. É igual que você tivesse, olha só, vou te passar uma atividade que você tem que fazer, aí escreve 3 vezes a mesma atividade. Então, ele estava deixando claro, olha, o seu objetivo, Pedro, vai ser esse. O de João foi outra. João foi para a ilha de Éfesos. Ele era jovem nessa época, né? Acho que quem se recordar, na verdade, nessa época em que o Cristo 33 anos, ano de 33, né? 34. João era muito jovem. João devia ter o quê? Uns menos de 30 anos. João veio a desencarnar na ilha de Éfeso com mais de 90 e poucos anos. Pela narrativa, historiografia bíblica, né? Então, com certeza, ele ficou muito mais tempo do que Pedro, do que Simão Pedro. Mas tinha que separar, eram destinos diferentes. Simão Pedro ficou com Tiago e tocaram ali a casa do caminho. Até depois não se chamar mais os irmãos do caminho, né? Por influência de Lucas, né? Um médico de um dos navios que ficou maravilhado com a mensagem do Cristo. Ele sugere, como assim vocês se chamam irmãos do caminho? Está no livro Paulo e Estevão. Vocês não seguem o Cristo? Vocês têm que se chamar cristãos. Então, até mesmo quem ajudou Pedro em relação a isso foi Lucas. E ele podia chegar e falar o seguinte: quem é você? Acabou de entrar agora, acabou de subir no ônibus, já quer mudar o nome do negócio. Ele não fez isso. Simão Pedro não fez isso. Ele falou, não, tá ótimo. É assim, poxa, excelente ideia. Entendi que o trabalho e que a expressão divina é sempre através de cooperação. E que temos que estar realmente predispostos no convívio diário a cooperarmos uns com os outros, para desenvolvermos, né, as nossas potencialidades de amor no convívio de toda e qualquer tarefa, né? Então, quem chegou só agora, depois dá uma olhadinha lá, depois no Evangelho de João, né? Capítulo 21, do item 12 a 25. A gente está na sequência do Caminho, Verdade e Vida. Estamos no item 2. Agora esse livro aqui a gente vai fazer em sequência, contínua. Para poder facilitar também quem está estudando o livro, olhando as sequências, as recomendações de Emmanuel sobre cada versículo. Aí eu estou pedindo para, né, quem não pôde participar no começo, acompanhar lá, ó, do item 12 ao item 25, dá uma visão muito bela, né, do que o Cristo estava realmente organizando, subdividindo, delineando, explicando todas as necessidades de cada um, e seriam necessidades e atividades diferentes, né, diferenciadas. E ele deixa claro, cada um, o objetivo é vocês seguirem, né, mas são atividades diferentes. Então vamos lá. Ana, faz a prece para a gente, então? Tá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos,
que possamos, Senhor, abrir mais a nossa mente, os nossos corações, e cada ensinamento possamos, Senhor, colocar em prática. Que nosso estudo da mediunidade possa ser mais aproveitado possível, entendendo os ensinamentos de acordo com a mediunidade que nós devemos praticar sempre junto ao Cristo. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos então para darmos por continuidade ou iniciação da reunião do livro do estudo dos médios da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Ainda tem uns minutinhos e a gente pode aproveitar essa mesma sala. Deixa eu só pegar aqui o arquivo. Paramos no item 9, não foi? Da 94, não. Né? 94, é. 94. Todos estão vendo o tamanho da letra? Bom tamanho de letra? Como é que tá? Tá bom. Tá bom? Então, só recapitulando, né? É bom isso quando dá uma recapitulada, para a gente não se perder. Esse é o capítulo 5, né? Quem estiver acompanhando aí pelo livro, o livro dos médios, todos os itens são numerados de forma crescente, né? Então, nós ainda estamos aqui no capítulo 5, das manifestações... Aqui, ó. Desculpe. Capítulo 4, capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. E aí são vários aspectos importantes de compreensão sobre essas manifestações físicas espontâneas. E vamos dar entrada agora nas respostas, né, que o Espírito São Luís detalha para Kardec, né? Se eu não me engano, nós já passamos por algumas dessas perguntas, né? Nós já explicamos o que estava acontecendo nessa rua. Eu tô vendo. Eu que me perdi aqui. Mas o meu tá marcado também, 94. Sim. Acho que a gente parou na terceira pergunta, né? O meu aqui, eu marquei o número 7. Pergunta 7? Tá certo, tá marcado aqui. Pergunta 7, tem razão. Eu marquei aqui também. Então, só para recapitular, foi um fenômeno forte, né, muito intenso naquela época na França. Tanto é que ele levou esse caso para a Revista Espírita e está reportando agora aqui no Livro dos Médiuns, né? Agora, o que eu quero dizer, na linha temporal, ele havia colocado primeiro na Revista Espírita e depois ele agregou, como foi um caso marcante, né? Onde esse fenômeno que ocorreu foi um fenômeno de efeito físico extremamente impressionante, onde pedras, pedaços de carvão, né, minerais do tipo carvão mineral, né, era arremessado numa certa casa e acertava as pessoas, acertava no peito, quebrava a janela. Então não foi um caso de uma ou duas pessoas, foram várias pessoas que passaram e testemunharam isso, né? Então essa rua acabou que ficou bem famosa naquele período por isso. Então ele continua explicando como isso aconteceu, da onde veio a pedra, né? A última pergunta é: onde vai o espírito buscar os projéteis, né, que ele se serve? Então ele comenta que geralmente é nas proximidades mesmo, busca realmente nas proximidades. Vamos agora para a pergunta 7, para a gente não perder tanto tempo. Vamos lá. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes, né? Fatos que sejam conclusivos. Não está no poder dos espíritos dar-lhe uma prova sensível? Aí é Kardec fazendo essa pergunta para o espírito São Luís, ok? Aqui quem está respondendo é São Luís.
Então, São Luís responde: os ateus, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus, e até aqueles que são materialistas, né, seguem a filosofia materialista, não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Ou seja, se ele está pensando continuamente, ele sabe que ele está pensando. Se ele está pensando, ele tem uma alma. Porque não tem como você atribuir que o pensamento está ligado diretamente ao corpo físico. Né? Vários fenômenos já foram até comprovados com relação a isso. Fenômenos de pós-morte, né? Ou seja, o cérebro físico parou a atividade cerebral. Você bota eletrodo, não tem nenhuma manifestação de atividade cerebral, e a pessoa narra que viu isso, que viu aquilo outro, e depois retorna para o corpo físico. Aí os mais incrédulos vão dizer, mas isso é alucinação. O cérebro criou uma imagem. Pô, mas aí o cérebro, né? Criar exatamente as mesmas imagens que N pessoas narram e descrevem, que viram no processo, é muita coincidência, né? Mas enfim, quando a pessoa está realmente inflexível, não tem jeito. A pessoa é ateu e materialista, fica muito difícil ela perceber. Agora, os efeitos do poder de Deus também são inegáveis, né? Também são inegáveis, assim da mesma forma como o pensamento. Isso não impede que neguem Deus e a alma. Ele está dizendo, você está vendo todos os efeitos, toda a constituição, toda uma obra divina extremamente complexa. Deixa eu aumentar aqui um pouco a letra. Facilitar aí quem tiver sem... Acho que assim ficou melhor, né? Vamos lá. Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Está deixando claro. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Não. Temos notícia até daqueles que tinham o bacilo de Hansen, foi curada da chamada antiga lepra, e que, quando olham para trás, tem uma historinha dessa, né? Nem todos estavam mais seguindo Cristo. Né? Então, aos fariseus que lhe diziam, mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se assemelham os que hoje vos pedem lhes façais presenciar algumas manifestações? Então, diversas pessoas falam assim, você acredita em espírito? Então faz eu ver um espírito. Quase que não. Eu sei que a intenção não é deboche, a pessoa está tentando agir, reagir como ela sente a vida. Né? E às vezes é difícil a pessoa compreender esses outros valores. Né? Então ele continua. Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os espíritos lhes aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna mais alimárias, empacadoras. Né? Estou te deixando claro, se nós não compreendemos, nós não reconhecemos, né? Como é que você reconhece uma pintura, uma escultura de um grande escultor, de um grande pintor, né? Até mesmo da consciência humana, nós percebemos que os traços de perfeição, os traços marcantes de determinados artistas, até mesmo na escrita de poesia, né, certos encadeamentos de versos, você pensa, isso aí é coisa de Carmen Sinira, isso é coisa de Carmen Sinira, isso é coisa de, parece autor tal. Você mais ou menos sente qual é o autor. E às vezes você não conhece aquele poema, quando tu vai ver no final, é aquela pessoa que escreveu, porque ela tem a tendência a escrever mais ou menos nos mesmos moldes. Então, se a gente não consegue perceber as maravilhas da criação, né, para realmente adquirir aquela consciência de Deus, nos é facilitada a percepção, a visão, a audição, as possibilidades da inteligência para compreender o que é possível criar, o que não é possível criar. Somos muito mais transformadores do que criadores. Somos mais usufrutuários do que qualquer coisa. Então, se a gente não compreender as maravilhas da criação, realmente fica mais difícil. Aí está comentando, se nem se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os espíritos lhes aparecessem, de modo mais inequívoco.
porquanto o orgulho os torna quais alimárias, empacadoras, ou seja, animais empacados, né? É uma questão de orgulho. A pessoa tem aquela fundamentação teórica, tem aquele pensamento base, e ele quer viver aquele conceito até as últimas consequências. Totalmente natural. Deus respeita e deixa, não tem problema nenhum. Uma hora vai despertar. Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver. Por isso, não julga Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. Aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará a que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não obstou a que a doutrina se difundisse. Ou seja, a pessoa não vai conseguir parar, bloquear, criar obstáculos para que a doutrina se difundisse. Está se difundindo. Né? Igualmente, o cristianismo. É impressionante, né? Você pega, por exemplo, puxa vida, teve uma pessoa no passado chamada Aristóteles. Aí tu vai ver os documentos originais que dizem que isso é uma prova de que Aristóteles existiu, são 4 cópias. 4 cópias de pergaminho lá. Aí você fica, 4 cópias? Mas e o do Cristo? Quantas cópias falam sobre o Cristo? Mais de 1.000 cópias. Tem em torno hoje em dia de 5.000 cópias de manuscritos copiados à mão. Então é impressionante, né? Como é que a pessoa pode acreditar que Aristóteles existiu e outros duvidam da existência do Cristo? Não, acho que alguém inventou isso aí. Isso não existe, não. Ué, não inventou Aristóteles, não, é? O que é mais fácil falsificar? 4 cópias de Aristóteles, comentando, citando que foi Aristóteles que fez isso, fez aquilo outro, que inventasse as 4 cópias, ou copiar as 4, 5.000 pergaminhos, né? Então, genuinamente citando Cristo. Não tem comparação. Não tem comparação. Quem conhece os fundamentos da história bíblica, no sentido do texto preservado, esse livro dos livros, né? Esse compêndio de livros, aliás, até o nome Bíblia significa isso, né? O livro dos livros, né? É um compêndio de vários livros. É inegável que do Novo Testamento é impressionante o número de cópias. Impressionante. Choca. É impressionante. Praticamente mais de 5.000 cópias. Né? Quem não conhece, tem um filme muito legal, quem quiser assistir, eu recomendo, Em Defesa de Cristo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguém conhece? Não. Não? Cara, é fantástico esse filme. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no buscador aqui. Tá vendo aqui? Em Defesa de Cristo. Esse aqui é o livro. A jornada de um homem para desvendar o maior mistério de todos os tempos. O que aconteceu? A esposa dele, desculpa estar cruzando o assunto, mas eu achei interessante só comentar sobre isso. Em Defesa de Cristo. O que aconteceu? A esposa dele, que não era religiosa, resolveu ser religiosa. E ele ficou, né, zangado, né? Aqui é um livro. Ele até publicou esse livro, né? E qual era o objetivo dele? Eu vou provar que esse negócio de Cristo não existe. É mentira. É uma bobagem, é uma invenção humana para controle das massas. É o pensamento dele, né? Tem que respeitar. Muitos pensam assim. Então, o que aconteceu? Ele começa a pesquisar. Ele é jornalista, né? Jornalista investigador. Começou a pesquisar. E ele foi achando todas as evidências. E aí ele pega e fala, mas e com relação à ressurreição? Aí ele consegue achar um documento onde 50 pessoas que não eram os discípulos testemunharam que viram Cristo depois da crucificação. Com marcas ainda da crucificação, andando entre todos, sorrindo. Então, não tem como discutir isso, né? Quem discute essas questões sobre o Cristo não sabe
reconhecer as evidências, né? Mas aí a pessoa é seletiva, quer reconhecer para um mundo científico e não quer reconhecer para o outro, né? Outros grandes nomes da história da ciência só tem uma cópia, duas, citando o nome da pessoa, né? E temos que compreender que do Cristo é inegável. Então ele deixa claro, né? Nada disso, né, criou obstáculo para que a doutrina se difundisse. A doutrina espírita foi se difundindo, né? Então, deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos movem. Ou seja, as pessoas estão criando um monte de obstáculos, de oposição, não tem problema nenhum. Deixa a pessoa fazer o que ela quiser, né? Gosta de a gente não contaminar o coraçãozinho para querer defender. Ah, quero defender a verdade, mas defender a verdade zangado, chateado, maltratando, aí está completamente contrário à filosofia do Cristo, né? Que é a filosofia de amor, de paz. Então, essa oposição é para a doutrina o que a sombra é para o quadro. Maior relevo lhe dá. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Né? Você ficou com o espírito jamais evoluído. Que mérito que eles vão ter de alcançar, descobrir, buscar a verdade, né? Se eles fossem convencidos à força? Né? Ele tem que ter o mérito de desenvolver essa consciência nele mesmo, de querer, pelo menos, desenvolver essa consciência. Então Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam. E essa responsabilidade é mais terrível do que podeis supor. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esse não duvidam do poder de Deus. Então, é lógico, né? Pessoas que ainda estão no nível muito ressecado, por vezes você vai observar na historiografia da pessoa, na verdade a pessoa está passando por problemas, por situações difíceis na vida, e aí a pessoa atribui os problemas a Deus e culpa a Deus das dores e sofrimentos que ela mesma está passando, mas que, por enquanto, ela não sabe que foi ela mesma que originou. Né? E é claro, se todos nós fomos criados simples e ignorantes, a maior fonte de sofrimento que pode existir reside nas nossas imperfeições. Deus não nos criou, não criou nenhum sistema de máquina automático para fazer a gente sofrer para evoluir. Não é isso. Né? Toda a sensibilidade nossa na direção do sofrimento, somos mais sensíveis ao sofrimento, está ligada às nossas imperfeições. Se fôssemos realmente perfeitos, não teríamos problema nenhum, nem orgulho, nem vaidade, nem egoísmo, não teria nenhuma sequela. Então, se seu corpo físico fosse destruído, se você nascesse sem um braço, se você reencarnasse cego, mesmo sendo perfeito, você não ia ficar preocupado com nada disso. Você ia compreender tudo. Se é assim que Deus quer, tem um objetivo. Talvez seja uma missão, talvez seja um trabalho. Quem sou eu para questionar? Se assim ele ordenou e coordenou, ele sabe o que é melhor. Eu é que tenho que descobrir como melhor produzir amor e sabedoria e gerar ao meu derredor recursos do meu mundo íntimo em amor e sabedoria continuamente. Então, é nesse sentido que ele está falando. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Então, já compreendemos, né, que Jesus é a personificação de Deus no sentido de dar diretamente a cada um de nós algo mais próximo. Nossa sensibilidade, nossos sentimentos são muito vazios. Então temos uma dificuldade muito grande de sentir Deus, de falar sobre Deus, de até mesmo ter um conceito mais elaborado de sentimentos e valores com relação ao Pai. Por isso nos foi ofertado Jesus, que é a sua expressão máxima divina, né? Então ele continua. Deixa eu ver quanto tempo falta aqui. Tem uns minutinhos. 8ª pergunta. Achas que convém evoquemos o Espírito que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? E o Espírito responde: evoca-o, se quiseres, mas é um Espírito inferior, que só te dará respostas muito insignificantes. E agora o diálogo, né, com esse Espírito. Item 95. Diálogo com o espírito perturbador da rua
Desnoyers, né? Sei lá como é que fala. Enfim, então, o processo de evocação. Lembrando, evocação é para Kardec, é para espíritos que estão em outro nível, ok? Isso aqui não é para gente, não. Bom, vamos lá. Que tinhas de me chamar? O espírito respondendo. Queres umas pedradas? Então, é que se havia de ver um bonito, salve-se quem puder, não obstante o teu ar de valentia. Quando mesmo nos atirasses... Aí a segunda pergunta, vamos lá, que não é a pergunta, mas é como ele chegou falando, né? Quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Kardec respondendo. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Kardec é tinhoso. Mas ele não está falando no sentido de desafiar, no sentido de querer criar briga, não, né? Aqui talvez eu não pudesse. O Kardec fez isso de propósito para saber sobre as disposições, se haveria disponibilidade do irmão assim proceder, ok? Ele não estava criando uma rixa de briga aqui não, ok? Aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti. Havia na rua Desnoyers, né, alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Alguém como que auxiliar no sentido dele, se ele comenta sobre o espírito encarnado que estaria fornecendo os fluidos, né? Ele comenta, certamente, achei um bom instrumento, e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir. Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Era mau grado seu... Velho, Sim, posso fazer uma perguntinha? claro, fica à vontade. Essa criada que forneceu os fluidos para ele deveria, então, ter um sentimento assim, de raiva para poder doar esses fluidos? Não. Ele vai comentar, ele vai perguntar isso também. Kardec vai perguntar exatamente a dúvida que você teve, né, com relação a esse propósito. Então, continua. Ele vai falar, ele vai perguntar justamente sobre isso, mas mais lá embaixo. Porque realmente isso fica na dúvida. Ah, será que teve uma participação mental do médium? De repente a criada tem raiva daquele pessoa daquela casa, alguma coisa assim? Ele vai chegar lá. Aí, na quinta pergunta, era malgrado seu que ela te auxiliava? Ou seja, malgrado, ou seja, contrário. Era contrário. Aqui, malgrado aqui tem a palavra... Malgrado já existe uma única palavra para isso, né? Ficou malgrado separado, não sei porquê. Era malgrado seu que ela te auxiliava? Ou seja, era contra a vontade dela? Ó, era malgrado, acabou que foi a pergunta logo embaixo. Era malgrado, ou seja, era contra a vontade, né? Ou seja, era contra a vontade seu, né? Malgrado seu, que ela te auxiliava contrariamente à vontade dela mesma? Ah, sim, pobre. Era a que mais medo tinha. Era a que mais medo tinha. Então ela estava doando fluidos para um fenômeno que ela não entendia, não tinha consciência e nem sequer tinha vontade de provocar nada. Aí ele continua. Procedis assim com algum propósito hostil? Eu não. Nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam, né? De tudo que se apoderam, farão que os fatos redundem em seu proveito. Ele estava realmente zangado que ele não queria aceitar perder a casa. Mas vamos lá. Que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Eu só cuidava de me divertir,
Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. É nesse sentido que ele estava falando. Ele ainda queria, Farão participar, tá vendo? porque ele está falando, na pior situação, vocês vão fazer até que os fatos redundem em seu proveito. Ou seja, ele como se ele estivesse falando, eu estou fazendo esse grande mal, machucando um monte de gente, mas no final vai ser bom, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada e vai dizer, e vai tentar defender o erro, é isso que ele está tentando fazer. O que quer dizer com isso? Eu só estava cuidando de me divertir, vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Ou seja, vocês vão ter um benefício do meu mal. É isso que ele está tentando dizer, né? Então, 8ª. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste assim um prejuízo real. Aí ele comenta: é um acidente. Onde foste buscar os objetos que atirastes? Isso que é uma parte mais interessante. Onde foi que ele foi buscar esses objetos? São objetos muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins próximos. Kardec pergunta: achaste-os todos ou fabricaste algum? Não criei nem compus coisa alguma. Então ele transportou aquelas pedras, né? Tudo bem, então vamos continuar. Depois. Vamos continuar. Aí estava aqui, uma criada. Sim, pobre, era a que mais medo tinha. Sim, pobre, era a que mais medo tinha. Ou seja, ela não estava nem sequer participando, não tinha nem sequer consciência disso. E tem muitos médiuns de efeito físico afora, né, no mundo. Sem nenhuma consciência do que está acontecendo. Normal. Isso não é perigoso, não, para o médium? Então, vamos entender que o médium ele vem com essa possibilidade a mais. Ele vem com esse fluido universal na constituição perispiritual, com as relações com o fluido vital a mais, justamente para ele desempenhar o amor, o bem, executar todas as possibilidades em nomes e objetivos mais justos e mais nobres. Claro que esses fenômenos de materialização, né, essa época passou, tá? Não está ocorrendo mais como acontecia. Tanto é que esses fenômenos que Kardec narra é muito difícil observar novamente. Mas teve depois que nós voltamos para a reunião, um fenômeno desse, lá na reunião. Então, de pedras. Então, mas não é algo assim, como posso dizer, para provar que foi um fenômeno assim, né? Para provar que, entendeu? Entendi. Kardec pede o seguinte: olha, você teve perto de alguma coisa assim que você acha que é um fenômeno? Primeiro analisa, vê se não veio pedra de outro lugar, vê se não foi uma pessoa jogando de maldade, né? Acontece. Sim. Né? A pessoa, né? Na hora da reunião. As crianças antigamente eram danadas, né? Alguém é supersticioso, tem uma vizinha supersticiosa, porque as crianças ficavam jogando pedra no telhado dos outros, para assustar, para dar medo, né? Então, não estou dizendo que a criança não foi influenciada para fazer isso, mas não foi um fenômeno físico, foi alguém fisicamente arremessando uma pedra. Então, depois que explorar todas essas possibilidades, aí sim vamos dar crédito, né, a essa possibilidade. E outra coisa, se ouviu uma vez, continuou jogando, porque nessa rua aqui que ele está narrando, aconteceu durante dias. E as pessoas se machucavam, eram pedras grandes. Não era pedra pequenininha que era arremessada. A pessoa batia no peito e fazia contusão. Pô, pra você ter ideia, a pedrada quebrava o ladrilho da parede. Quebrava o azulejo que estava na parede. Não era pedra. Esse era na praça, né? Nos Estados Unidos também ocorreram vários fenômenos desses, né? Sim, mas esses fenômenos foram sendo interrompidos aos poucos, né? Isso não prosseguiu, né? Não ocorre mais com tanta frequência. É mais raro. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós paramos na... Vamos para 11, né?
Então ele deixou claro, eu não criei coisa alguma, nem compus coisa alguma. Né? Ele pegou essa pedra de um lugar que já existia e transportou até lá. Aí ele comentou, a próxima pergunta de Kardec, dessa primeira. E se os não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Kardec, curioso para entender sobre as potencialidades, ele comenta, fora mais difícil. Porém, a rigor, misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. A Kardec continua. Agora, dize-nos, como os atiraste? Como você atirou a pedra? Ah, isto é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, juntando-a à minha, que é menos material. Podemos, assim, os dois, transportar os diversos objetos. Aí ele está explicando sobre o fluido. Vais dar-nos de boa vontade, assim o esperamos, algumas informações acerca da tua pessoa. Dize-nos, primeiramente, se já morreste há muito tempo. Aí ele comentou, há muito tempo. Há bem 50 anos. Que eras quando vivo? Não era lá grande coisa. Simples trapeiro naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Por isso mesmo queria pô-los todos dali para fora. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondeste às nossas perguntas? Eu tinha um mestre. Olha só, eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. E aí vem a nota de Kardec, né? Motivou essa pergunta... Mas então o Luís era rei? Calma, vamos lá, olha a nota, vamos lá. Motivou esta pergunta a natureza de algumas respostas dadas, que nos pareceram acima da capacidade desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Então ele sabia que tinha algum outro espírito explicando. Kardec não é bobo, não. Nada, pois, de admirar é que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. É este um fato muito comum, mas o que nesta circunstância constitui notável particularidade é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. Até na caligrafia mudou a letra, né? A participação mental desse outro espírito que estava ajudando. A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais coerente. A do trapeiro é angulosa, grossa, irregular, às vezes pouco legível, dotando caráter muito diferente. Com certeza, o outro, né, já tinha passado por experiências de escrita manual, né, usando a mão. Então ele sabia como realizar os movimentos mecânicos para gerar letras A, B, C, D, né? Porque quando você pensa em passar uma mensagem, você pensa escrevendo, você pensa a sensação da escrita. Então, o ato de escrever é um ato espiritual, né? É uma propriedade do espírito. São atributos do espírito, né? Essa experiência pertence ao espírito e fica no espírito, no histórico das experiências e das possibilidades. Com certeza, o trapeiro não teve na sua última encarnação uma certa facilidade aí na escrita. Ok? Claro que aqui ele não está falando do rei Luís, não, ele está falando do Luís daqui de cima, entendeu? Como eu entendi no começo. Chamado São Luís. O São Luís é que deu essa resposta aqui, não é especificamente. Ele chamou de rei. Sim. Eu acho que eu vou ser meio chatinha. Mas olha só, esses fenômenos, eles diminuíram, sim. Mas as pessoas não continuam tendo fluidos? Sim, com certeza. Não, eu digo o seguinte, por exemplo, arremessar pedras de um tamanho grande, isso é algo muito raro. Muito raro.
Pedrinhas que fazem um barulhinho numa telha é uma coisa. Uma pedrada que estoura a janela, quebra azulejo. E aí quebra todos os azulejos. Ele fica arremessando pedra durante um maior tempão. Isso é um dispêndio de energia extremamente grande. Né? Havia uma necessidade. Houve já essa época na civilização. Hoje não precisa mais. Até o fenômeno das mesas girantes é narrado, e Kardec lá em cima, nos outros capítulos, narra sobre isso, que existiam outros, até mesmo padres, freis, que narravam esse fenômeno das mesas girantes, que eles estavam intrigados com o fenômeno, que acontecia em outros lugares também. Então não aconteceu só na França, não, entendeu? Isso foi no mundo inteiro. Na Rússia também aconteceu, em diversos outros países também aconteceram. A questão toda é que na época era mais difícil, né? Ter esse tipo de capacidade de analisar, documentar, né? E explicar. E tentar interagir com o fenômeno. Mas eu fiz essa pergunta porque eu acho assim, hoje em dia tá certo, não tem mais necessidade de chamar a atenção. Mas muitos fenômenos devem ocorrer que nós não percebemos, né? Ah, corre isso aí, com certeza, continuamente. Pessoas às vezes estão com uma dor de cabeça, a pessoa teve perto da outra, passou dor de cabeça. Né? Várias situações, como acontece o contrário, vice-versa. Isso aí é inegável. É a questão de consciência de cada um, de percepção de cada um, de acompanhar, de registrar. Isso, com certeza, é como ele comentou no começo, né? Com relação à pessoa acreditar em Deus. Pô, você não consegue ver a obra divina? Você não consegue achar nada que está à sua volta é divino? Nada? Então o problema está em você, né? Então, assim, o mesmo com relação a essas potencialidades da alma, de interagir com esses fluidos, de manipular e interagir com esses fluidos, é muito tocante à capacidade de percepção de cada um, né? Então tem pessoas que são muito sensitivos, tem pessoas que detectam, percebem, sentem, tem gente que se arrepia, tem uma série de sensibilidade. E tem pessoas que não sentem nada, mas alguma coisa aconteceu, a pessoa percebe que alguma coisa aconteceu, né? Mas assim, tão grave como esse caso aqui, eu não conheço nenhum outro registro. Nem Kardec registrou outro dessa magnitude, né? Na revista Espírita, nunca vi. Dessa magnitude, que é comentado no Livro dos Médiuns aqui, dessa rua, né? Era chamada Rua Infernal, né? Por causa desse fenômeno que acontecia, né? Então vamos lá. Vou avançar mais um pouquinho. 17ª pergunta. Que fazes agora? Ocupas-te com o teu futuro? Ainda não. Vagueio. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém roga por mim. Ora, não tendo quem me ajude, não trabalho. Nota de Kardec. Ver-se-á mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, por meio da prece e dos conselhos. Então, sempre que ocorre um fenômeno, você acha que está acontecendo um fenômeno, eu acho que teve um fenômeno de pancada, eu acho que teve um fenômeno disso, fenômeno daquilo. Ora por esses irmãos, pede ajuda por esses irmãos, que se faz necessário, né, que eles também recebam o reflexo aí das luzes divinas, né? E por vezes eles não estão realmente capacitados, não estão em condições mesmo de perceber nada à sua volta. Ele está desencarnado, mas não é porque você desencarnou que você começa a enxergar tudo da estrutura daquela faixa de frequência que você está habitando, você não enxerga. Então você não vai enxergar pessoas que estão te ajudando, você não vai enxergar a infraestrutura, você não vai enxergar nada. Tem pessoas que falam assim, então por isso que as pessoas são separadas de lugares tipo o nosso lar. Não, tem pessoas que, se você botar na porta de nosso lar, não vê nenhum muro. Tão materializada que a pessoa tá, né? Então depende do grau de materialidade que a pessoa sempre habituou-se a ter consciência sobre o agir, reagir, pensar a vida. A pessoa se acha que é realmente um aglutinado de átomos, que é um aglutinado só de carne, que não existe mais nada. Fica muito difícil a pessoa desencarnar e achar que vai ter uma consciência liberta, desprendida. Muito, muito, muito pelo contrário, né? Então ele continua aqui. Como te chamavas quando vivo? Jani. Está bem, Jani. Oraremos por ti, né? Oraremos por ti. Dize-nos
A nossa evocação te deu prazer ou te contrariou? Antes prazer, pois que sois bons rapazes, viventes alegres, embora um pouco austeros. Não importa, ouviste-me, estou contente. Ele estava há muito tempo sem estar interagindo com ninguém, né? E aí ele vai entrar aqui no fenômeno de transportes, né? Agora, mais focado, como que ele conseguiu levar a pedra até lá, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Pegar uma pedra de um lugar fisicamente, num outro plano mais rudimentar, que é o nosso plano, e passar com essa pedra por diversas pessoas sem ninguém ver, para depois arremessar. A gente esquece isso, né? Se ele pegou a pedra de um lugar, como é que ele transportou até o lugar para depois arremessar, né? Então não foi do tipo, ele não desmaterializou, foi pro éter, foi pro nada aquela matéria e depois se reestruturou para arremessar. Não foi assim, né? Podemos avançar um item? Pode ser? Podemos. Vamos Podemos? pelo menos em 96 ou 97. Então, por isso que ele está pegando justamente fenômeno de transporte. Por isso, a necessidade de entender o fenômeno de transporte. Afinal de contas, como é que ele conseguiu, cara, levar a pedra de um lugar para o outro? Né? Então, item 96. Este fenômeno não difere do que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, de que ele se serve, e pela maneira suave, delicada mesmo, porque são trazidos. Agora ele está narrando aqui reuniões de materialização, né, onde Kardec se juntava, né? E aí, de repente, trazia uma flor exótica, uma flor que só existia, sei lá, no morro do deserto da Arábia, entendeu? Então ele estava na França, ele trouxe da Arábia, né? Tá uma flor que só nasce na Ucrânia, né? Nos campos negros maravilhosos da terra da Ucrânia. Nasceu aquela plantinha lá, ele foi lá, pegou aquela flor e levou até o local da reunião. Então, é nesse sentido que ele está falando. Por isso ele está falando dessa questão sempre graciosos, que ele se serve pela maneira suave, delicada, mesmo porque são trazidos. Então, consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar, né? Então, o que é esse fenômeno de transporte? Consiste no trazer espontaneamente, o ato de trazer espontaneamente objetos inexistentes nesse local, onde está acontecendo a reunião. Onde estão os observadores? São quase sempre flores, né? Como ele comentou, flores, e não raro, frutos, né? Confeites, até mesmo joias. Pode ocorrer. Então, 97. Digamos, antes de tudo, que este fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar de sobreaviso contra o embuste. Kardec já está avisando, cuidado. Tem pessoas que vão tentar imitar isso e vão tentar criar peças, brincadeiras sobre isso. Né? Diz que a melhor coisa de imitar é fazer isso. Consegue enganar as pessoas com relação a esse fenômeno. Sabe-se até onde pode ir a arte da prestidigitação. Tratando-se de experiências desse gênero. Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro prestidigitador, poderemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Então, quem assim está realizando sem querer nada em troca, já é um meio caminho andado para você acreditar no fenômeno. Então, vem depois, como meio de resguardo, o exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. E, finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo poderá descobrir o que fosse suspeito. A teoria do fenômeno dos transportes
e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito, cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de Paulo, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Então, já sabemos de Erasto, né? Erasto vai estar aqui diretamente no Livro dos Médiuns e em diversas outras obras, não é à toa, e ele vai trazer detalhes e explicações nesse sentido, né? Quem deseja obter fenômeno dessa ordem precisa ter consigo médios a que chamarei sensitivos, isto é, dotados do mais alto grau das faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Olha como é que o negócio é complexo. Vamos lá, vamos por parte. É isso que eu ia falar. Vamos por parte. Aí. Vamos por parte. É um parágrafo pesado. Erasto, né? Aqui para baixo é tudo Erasto falando. Erasto é um nível muito acima. Né? Comenta-se, inclusive, que Erasto nem sequer é desse planeta. Enfim, é outro nível, um nível muito alto. Então, ele já está deixando claro que os médios chamados sensitivos, ele é dotado de um mais alto grau com relação às manipulações dos fluidos. Então, nessas possibilidades das faculdades mediúnicas, nós estamos estudando profundamente, Kardec detalha profundamente esses fenômenos antes, para que a gente possa compreender que, compreendendo isso, compreende-se qualquer fenômeno mediúnico. Qualquer fenômeno mediúnico. Então, com relação ao fenômeno de transportar um objeto para o outro, tipo de que chama de materialização, o médium tem que ser sensitivo a tal ponto em que as possibilidades mediúnicas que ele possui, ele consegue expandir o próprio perispírito. Ele pode tornar esse perispírito, esse fluido universal que reveste o espírito, ele pode dar um grau de penetrabilidade, ou seja, a pessoa pode pegar um objeto e envolver com esse fluido. Esse fluido passa a ser como se fosse um fluido à disposição, né, para os mais complexos usos. Ele deixa claro como que ocorre esse estímulo a partir do sistema nervoso. Então, a partir do sistema nervoso do médium, facilmente excitável, ou seja, ele consegue criar uma excitação fluídica, né, que vai excitar o médium e que vai permitir a elaboração dessas possibilidades, né, do fluido se tornar mais expansível, né, e igualmente o grau de penetrabilidade necessário. Penetrabilidade aqui, ele não está falando de penetrabilidade de matéria dentro de matéria, não, tá? O penetrabilidade que ele está falando aqui é que, após que ele se expande, esse fluido ele está capaz de se misturar com outro. Por exemplo, a gente sabe que óleo e água não se misturam. Então, a penetrabilidade da água no óleo ou do óleo na água é nula. Você pode até agitar, ela não está num estado estável, ok? Assim que você deixa em descanso, ele volta e busca o seu próprio equilíbrio. Então, o grau de penetrabilidade desses fluidos são diferentes. É isso que ele está falando. Então, não é simplesmente expandir o perispírito e expandir esses fluidos. É um fluido que tem uma característica muito especial para o caso da materialização, ok? Do fenômeno de transporte. Sabe o que eu pensei? Sim. Como se fosse a matéria, vamos dizer, uma colher. A matéria, ao se entrar em contato com esse fluido, né, do médio, do sensitivo aí,
É porque, olha só, a nossa linguagem é muito pobre. Então, por exemplo, penetrabilidade... Maria, Assim, penetrabilidade são usados de várias formas. Por exemplo, se você for olhar nas ciências de materiais, é o chamado ensaio de dureza, ensaio de Sharpie, ensaio de durezas, que você vai testar o quê? Você pega um indentador e mede qual é a força necessária para criar uma indentação no material. Aí você vê a dureza. Por exemplo, você queria ver o grau de penetrabilidade do ouro. Quanto mais puro é o ouro, você pode até morder no seu dente e você vai conseguir esmagar o ouro. Mas não é essa a penetrabilidade que ele está falando. Não é essa, não. Ok? Ele está falando do grau de realmente ser possível se mesclar a outro fluido. Penetrabilidade nesse sentido. Penetrabilidade de fluidos, não de matéria grosseira da nossa estrutura aqui física, entendeu? Ele está falando realmente de mistura de fluidos. Por exemplo, você consegue misturar açúcar na água? Então é 100% de penetrabilidade na água. O açúcar consegue penetrar na água 100%. Concorda comigo? Você bota o açúcar na água, mexe, ele some. Como acontece todo dia, você não se importa em descrever esse fenômeno. Mas é isso que acontece. Ah, mas se eu quiser separar? Ué, você leva para um local, aquece, cria um bico condensador, todo vapor de água vai sair, no final vai ficar o açúcar. 100% do açúcar que você colocou vai ficar. Assim também é com sal. Então você consegue fazer o transporte do grão, né, dos cristais de açúcar e dos cristais de sal dessa maneira. Ele vai ter um grau de penetrabilidade de associação química ali com o fluido, entendeu? Não sei se eu me fiz claro nesse sentido. É porque realmente tem a ver com maleabilidade. Ele realmente está capaz de interagir um fluido com o outro. Às vezes o fluido não interage um com o outro, então não tem jeito, aí não funciona. Né? Aí ele continua aqui. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, a mais insignificante sensação, as que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Então já deu uma característica psíquica da percepção pessoal, né? Percepção em valores pessoais, né? Então ele está comentando aqui. Insignificante sensação, né? As pessoas vibram a menor impressão. Tem pessoas que são altamente sensíveis. A influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza. A pessoa fica sensibilizada facilmente. Então são pessoas que são mais aptas a estarem manipulando esses fluidos, porque é a natureza delas, por isso que já tem um grau de expansão maior, né? E é uma coisa que varia de encarnação para encarnação, ok? Isso não é contínuo, não. Então vamos lá. Efetivamente, quase de todo desprovido de invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados o isola, o sistema nervoso dessas pessoas as capacita. Desculpa, eu vou repetir, porque essa parte aqui é importante. Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados o isola. O que ele está querendo dizer com isso? O médium, quem tem essa potencialidade, o perispírito da pessoa está além do corpo físico. Não está recluso, isolado, travado, escondido dentro do corpo físico. É isso que eu estou querendo dizer. É como se tivesse uma expansão maior do que o normal. Então, enquanto o corpo físico é um tijolo refratário, que vai manter todas essas potencialidades reclusas, nesses que são médios de efeito físico com relação a isso, não é isso. O sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção desses diversos fenômenos. Então, ainda associado ao sistema
né, nervoso central, há uma alteração para que ela comande e ela coordene, né, esse equilíbrio. São pontos de equilíbrio. Só que o ponto de equilíbrio daquele conjunto de fluido universal ultrapassa os limites do corpo físico. Então está sempre disponível a doação de fluidos com extrema facilidade. Algumas pessoas têm que se concentrar muito. Existem médicos que têm que se concentrar, porque aí vai expandir. Ele não tem consciência que ele está expandindo, mas é assim que narra em várias obras, né, inclusive espíritas, sobre a série André Luiz, por exemplo, narra a visão de André Luiz observando o funcionamento da mediunidade, como que a expansão ocorre, essa expansão toda perispiritual ocorre. Então ele continua. Assim, com um indivíduo de tal natureza, que tem essa capacidade, tem essas predisposições, e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, às vezes a pessoa tem uma outra aptidão, outros aspectos que realmente a pessoa isola esse fenômeno, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, Kardec sempre puxa lá do latim, né? Fortiori é uma expressão latina. A fortiori ratione significa por causa de uma razão mais forte, ou seja, com muito mais razão. Então, a fortiori, com muito mais razão, os mesmos resultados se conseguirão se, em vez de um médium, o experimentador dispuser de muitos, igualmente bem dotados. Então, há uma doação colaborativa desses recursos, né? Gente, é bem longo agora aqui. Eu vou pedir, então, para a gente parar nessa parte eu aqui. ia falar sobre isso. Tá bom? Parar, porque é muita informação. Essa parte começa... Quando entra na parte de Erasto entra na parte mais técnica. E aí ele vai dar descrições para que a sua criatividade mental trabalhe esses aspectos e essas características, né? Precisamos perceber como que isso se organiza, né? E ele vai dar esses detalhes. É lógico que com o tempo a gente vai construir esses detalhes com mais calma. Por isso que essa obra, o livro dos médios, é tão difícil estudar sozinho. A ideia de estudar em grupo é justamente para a gente ir digerindo aos poucos. A própria forma de escrita de Kardec é pesada, né? E quando chega essa parte assim, mais técnica que Erasto vai explicar, então, por exemplo, é bem denso. Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Tá bom? A gente lembra de Peixotinho, né? Sim, com certeza. Que era médio de materialização. Eu estava ouvindo uma palestra de Frutuoso, do Frei Luiz. Ele estava falando da questão de como a participação dos outros componentes do grupo nas reuniões de materialização era bem delicada. Você tinha que ter assim, uma capacidade de concentração muito grande, equilíbrio. Sim. Não, com certeza. A gente vai perceber que tudo isso influencia, né? E vai influenciar, sem dúvida. A gente vai ter que ir aos pouquinhos e compreendendo. E a ideia é essa, né? A ideia é que, com o estudo do Livro dos Médios, a gente vai ganhando uma consciência de como o fenômeno ocorre, como tudo se estrutura. E aí podemos, né, contribuir melhor como médiums, contribuir melhor como passistas, né? Em qualquer outras atividades que demanda um esforço da nossa casa mental e da casa dos nossos sentimentos, né? A gente não pode esquecer que evangelização é um processo contínuo e continuado para sempre, né? Então, Lúcia, faz para a gente a prece de encerramento? Faço sim, acredito que agora que eu estou em de vela. Puxa vida. Sim, olha, foi muito bom tudo. Que bom. Jesus, nosso mestre, e agradeço por majestade de estarmos estudando, Senhor, esse livro dos médicos, que ajuda, né? A gente
a gente tem esclarecido, né, aos poucos, né, para ter entendimento. Agradecendo o Senhor, pedindo para representar. Agradecer. Senhor Jesus, por esta prece, igualmente agradecemos por todas as possibilidades que nos são ofertadas e igualmente pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja.